Qual é a influência do nome da sua marca na percepção que ela gera nas pessoas? Vamos falar sobre isso? Eu adoro esse tema. Bora lá! Pois bem, vamos primeiro acertar uma coisa aqui. Quão importante é um nome para uma marca? A gente tem três formas de analisar isso. A primeira delas é você olhar para nomes ruins que geraram bons resultados no passado. Tem uma rede varejista aqui em São Paulo, se eu não me engano, talvez eu esteja cometendo algum erro, eu acho que eles estão aqui só de São Paulo, né? Mas é a tal da Rede Galinha Morta. E é uma rede grande, conhecida, ou era uma rede grande, conhecida. E eu tô trazendo esse exemplo porque ele é muito usado para quem quer discutir que naming não é importante. E eu gosto de usar esses exemplos justamente para mostrar como é importante. Rede Galinha Morta tem um objetivo muito claro e não é um nome ruim, por incrível que pareça, é um bom nome. Por quê? Essa rede, ela é originalmente do Brás, é uma região aqui em São Paulo, caso você não seja daqui da região, uma região daqui de São Paulo muito conhecida pela venda de roupas baratas, roupas acessíveis. E também, ao mesmo tempo, uma região de São Paulo muito conhecida por ter muitos, eu não sei se o termo é imigrantes, mas enfim, tem muita gente que veio do Nordeste, que migrou do Nordeste para cá para ser força de trabalho ali nos anos 70, 80, começo dos anos 90. E por que eu tô te dando esse contexto? Porque o termo galinha morta, preço de galinha morta, era um termo, pelo menos era, um termo muito comum no Nordeste para falar de alguma coisa que era muito barata, de alguma coisa que tinha um preço muito baixo. Então percebe como o nome Rede Galinha Morta quer dizer que é uma rede que tem preços muito baixos. Por quê? Eles estavam no Brás, o objetivo deles era atender esse público que vinha do Nordeste e chegava aqui em São Paulo, geralmente em trabalhos com uma remuneração um pouco mais baixa, nem sempre um pouco mais baixa, muitas vezes muito mais baixa, que eram mão de obra, que eram tratados como mão de obra aqui em São Paulo, e por conta disso não tinham muita grana, tinham que comprar coisas baratas. E ali esse nome passava uma percepção imediata: as minhas coisas são baratas, então vem aqui e compre aqui que você vai conseguir comprar muitas roupas com pouco dinheiro, né? É basicamente esse o jogo. Então você pode olhar por esse viés, falar, teve uma marca lá no passado com um nome mal ou menos que deu certo, mas eu já te expliquei por que deu certo. Hoje, esse nome sobrevive? Sim, sobrevive. Sobreviveria, pelo menos, eu não sei se a rede ainda existe, essa pesquisa eu não fiz, mas por que sobreviveria? Por conta da tradição, por conta da história que foi criada em volta desse nome. Então esse é um outro ponto, né? Isso é uma outra questão. Rede Galinha Morta hoje é sinônimo de preço baixo. Então você construiu uma marca em torno de um nome ruim. É mais difícil, mas é possível. E a gente está falando de uma rede que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, quando a concorrência era muito baixa. Então isso também é um fator que determinou o sucesso da marca naquele momento específico. Então aqui a gente tem um ponto, uma forma de visualizar. Você pode ser pejorativo e falar, Rede Galinha Morta é um nome merda e mesmo assim a marca fez sucesso por muitos anos. Mas existe um contexto. Um outro viés pelo qual a gente pode observar é por um viés mais estratégico. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um cliente meu, por incrível que pareça, cliente esse que se tornou meu amigo, que ele disse, se a primeira impressão é a que fica, como diz o ditado, por que eu não deveria me preocupar com ela? Diferente de quando você é uma pessoa que você não pode escolher o seu nome, e o seu nome gera percepções, não se engane com relação a isso. Quando você cria uma marca, quando você cria uma empresa, você pode escolher o nome, você escolhe o nome dela. E o nome ele gera uma percepção. Assim como o nome das pessoas gera uma percepção, o nome das marcas gera uma percepção. E por que não fazer com que esse nome gere a percepção que você quer gerar na mente das pessoas? A gente fala muito sobre branding aqui no canal. Nosso serviço da Salcio é consultoria em gestão de marcas e identidade de marca, né? Então a gente tem esse nosso viés. Então por que não pensar já no branding na hora de criar o nome? Se eu quero passar a percepção de uma marca tradicional, por que não dar a ela um nome tradicional? Se eu quero passar a percepção de uma marca moderna, por que não dar a ela um nome moderno? E é esse o viés estratégico no qual a gente acredita, né? Então, quando a gente pensa
em influenciar a percepção da marca através do nome é exatamente isso. Mas para isso a gente precisa do quê? De um posicionamento. Qual é a percepção que nós queremos gerar nas pessoas? A gente precisa de uma definição. Qual é o atributo que eu quero passar para as pessoas? Qual é a ideia que eu quero passar para as pessoas? O que eu quero que o meu nome comunique? Não só o nome de um produto, mas o nome de uma marca, o nome de uma linha de produtos, o nome de uma rede. O que eu quero que isso comunique? Qual a mensagem que eu quero passar com o nome? Por quê? Lembra que eu falei da primeira impressão? O nome, ele é, na grande maioria das vezes, a primeira coisa que alguém vai ouvir falar sobre você. Porque se alguém lê uma matéria sobre a tua marca, dificilmente ela vai ver teu logo, vai estar lá escrito, solto, em Arial 12, igual todos os outros nomes de marca. Quando alguém indica a tua marca para alguém ou fala sobre essa marca para alguém, tudo que você tem é aquilo que foi falado, não está nem escrito, não existe nenhum apelo visual, só existe o nome e a percepção que ele gera. Então essa primeira impressão, qual é a primeira impressão que você quer gerar na cabeça das pessoas? Qual é a primeira impressão que as pessoas têm, que você quer que as pessoas tenham sobre você? E você tem como controlar essa percepção através de um processo de criação de nomes estratégico, sabendo o que você quer comunicar e criando um nome para comunicar essa ideia. Salcio foi feito sob essa perspectiva estratégica. Tanto que quando me perguntam, o que significa o nome Salcio? Não significa nada, mas passa uma ideia de leveza, passa uma ideia de tranquilidade, ao mesmo tempo em que é um nome objetivo, claro, curto, prático. Tudo isso tem a ver com a ideia que a gente quer passar. E todas essas palavras que eu falei para você não são ideias da minha cabeça. A gente testou esse nome no mercado com possíveis clientes nossos e perguntamos qual é a percepção que esse nome gera. A gente tem uma metodologia específica para isso, mas qual a percepção que esse nome gera para você? É um nome leve, é um nome prático, parece um nome objetivo, parece alguém que sabe o que está fazendo, e a gente vai trazendo essas ideias. Salcio foi construído sob essa ótica estratégica. E a terceira forma que você pode ver é justamente pensar no significado. E eu vou dizer para você, não está errado. Não é o viés que nós costumamos criar nomes aqui na Salcio, mas às vezes acontece, que é pensar no significado daquela palavra e pegar emprestado aquele significado para a tua marca. Microsoft fez isso, Apple fez isso, Nike fez isso, e aí nem sempre você está falando de um grande nome simbólico, maravilhoso e tal. Tem uma empresa de sucos internacional, eu não lembro em que país especificamente está, que ela chama laranja. Laranja, a cor, não a fruta. Laranja. Qual que é a ideia de laranja? Você olha para laranja é uma cor viva, uma cor animada, uma cor ativa, uma cor quente. Era essa a percepção que eles queriam passar. Pronto, laranja resolve o problema. Não precisa ser Hércules Segurança. Não precisa ser nada disso. Pode ser um nome simples, uma palavra comum. Só que você vai ter benefícios e prejuízos. Você vai ter lados bons e lados ruins de tomar esse tipo de decisão. E aí cabe, novamente, a um processo estratégico te ajudar a tomar essa decisão de forma consciente. Não é te dizer qual é o melhor caminho, mas te ajudar a tomar uma decisão de forma consciente. Consciente dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada decisão tomada. O nome, ele influencia a percepção da marca? Acho que já ficou claro. Sim. Como? Sendo a primeira e a mais durável impressão que a sua marca vai criar na mente das pessoas. Afinal, o seu logotipo pode mudar, a sua identidade visual pode mudar, o seu posicionamento pode mudar, a sua área de atuação pode mudar, mas o seu nome, se for um bom nome, ele deve ser mantido. Então percebe, ele não é só o primeiro ponto de contato que muitas pessoas vão ter com a tua marca, como é o mais durável de todos eles. Então faz sentido dar um pouco de atenção para ele, né? Você curtiu esse vídeo? Então faz o seguinte, meu querido, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve, a ordem é essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente no Instagram, porque toda semana tem um conteúdo novo e exclusivo lá para você, beleza? Um grande abraço para você, fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.